Saúdo os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor. É uma alegria muito grande para mim estar aqui. Eu agradeço muito o convite do pastor Pedro, dos amados irmãos. É realmente um privilégio poder estar junto com a igreja do Senhor, estar junto com irmãos tão amados. Muitos irmãos já conheço já há um bom tempo e poder estar aqui celebrando o que Deus tem feito na igreja de Cosmópolis, a igreja Aliança. É para mim uma alegria. Que Deus nos abençoe e fale ao nosso coração pela sua palavra, em nome de Jesus. Estamos celebrando a Deus pelo aniversário, por mais um ano de vida dessa igreja. E a pergunta que nós queremos fazer é: o que move a igreja? O que fortalece a igreja? O que ampara a igreja diante das lutas, das adversidades que a igreja vive? O que a faz continuar indo adiante, apesar desse mundo mal que nós vivemos e de tantas lutas que sobrevêm contra nós? Nós queremos ver na palavra do Senhor sobre a glória da igreja e propor, diante do texto bíblico que será exposto, que a glória da igreja está em conhecer o Senhor Jesus e em desfrutar da sua glória. Para nossa meditação, convido os amados irmãos que abram comigo no Evangelho segundo João, capítulo 17, verso 22 ao 26. João 17, do verso 22 ao 26. Diz assim a palavra de Deus, João 17, 22 ao 26. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu. Eu, porém, te conheci, e também esses compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Amém. Gostaria de orar com os irmãos. Deus Santo, Pai querido, que alegria nossa poder meditar na Tua palavra. Muito obrigado porque essa palavra é santa, viva e eficaz para transformar a nossa vida como tem sido até o dia de hoje. Louvado seja o Teu nome, Pai. Nesse momento, reconhecendo mais uma vez, ó Pai, a nossa pequenez e a nossa insuficiência. Portanto, pedimos a Tua bênção, pedimos a Tua direção, para que o Senhor nos ajude, ó Pai, iluminados os olhos do nosso entendimento, a compreender aquilo que pelo Senhor nos foi dado gratuitamente. Fazemos, ó Pai, da Tua palavra a nossa oração. Eterna é a justiça dos Teus testemunhos. Dá-nos a inteligência deles e viveremos. Que toda a glória e toda a honra seja dada ao Teu nome. É a oração que nós fazemos no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Meus irmãos, essa é a João 17, onde o texto que nós lemos está inserido. É a famosa oração sacerdotal de Jesus, um trecho muito conhecido pela cristandade, um trecho muito querido de muitos irmãos. E ele se encontra dentro de um bloco de capítulos, a saber do capítulo 13, se encerrando justamente com a oração sacerdotal, no capítulo 17, que é também conhecido como discurso de despedida de Jesus. Por quê? Porque faz parte daquela última ceia, onde Jesus, reunido com os seus discípulos mais próximos, com os apóstolos, deixa a eles as suas últimas palavras, com ensinamentos tão preciosos. Um trecho tão grande de capítulos que compreendem
pouco tempo de vida ali de Jesus, mas dentro do relato de João, tantos capítulos dedicados àquelas horas de Jesus com os seus discípulos, mostrando para nós a importância desse momento para a compreensão de Jesus, do seu ministério e do que Deus tem para nós. Provavelmente, então, Jesus fez essa oração ainda na presença dos seus discípulos, nessa última ceia, e logo após fazer essa oração, que ele fez diante dos seus discípulos, se dirigindo ao Pai, ele sai para orar no jardim. O texto de João 18, verso 1 diz isso: tendo Jesus dito essas palavras, saiu juntamente com os seus discípulos para o outro lado do ribeiro Cedron, onde havia um jardim, e aí entrou com eles. Então, ao que tudo indica, são as últimas palavras de fato de Jesus dentro desse discurso de despedida. Logo após isso, Jesus sai, então, para o jardim Getsêmani, como nós conhecemos. O que existe em termos de mensagem dentro de João 17? Nós vemos ali, logo no início, Jesus falando sobre o cumprimento da sua obra, mostrando que a sua obra está sendo consumada, cumprida. Ele se refere à sua crucificação e, obviamente, ao seu triunfo, a vitória sobre a morte. A sua obra que Deus, o Pai, propôs ao seu Filho, está prestes a ser consumada, levada até as últimas consequências. Esse Cordeiro que pelo Senhor, pelo Pai, foi sendo conduzido pelo sofrimento, pelas lutas, preparando para ser abatido, para ser sacrificado na cruz, estava prestes a se encerrar. E o Senhor fala, o Senhor Jesus, glorifica o teu Filho, para que o Filho glorifique a ti. Essa consumação da obra, portanto, envolveria tanto a glória do Pai, como a glória do Filho. O Senhor Jesus aparece em João 17, intercedendo pelos seus discípulos. Tanto os discípulos atuais, como também os discípulos que creriam no futuro em seu nome, intercedendo ao Pai para que, em favor da sua santificação, mas também para que o Pai os guardasse dos perigos, do maligno e desse mundo mau em que eles estavam inseridos, e que Jesus também aparece enviando-os ao mundo, assim como o Filho foi enviado pelo Pai ao mundo, o Filho envia os seus discípulos ao mundo, dando-lhes uma missão. E no final, que compreende justamente o trecho que nós lemos, Jesus expressa o seu desejo de continuar como ele tem feito até aqui, repartindo a sua glória com os seus discípulos, mas também o seu precioso amor. Esse capítulo 17, ele tem uma importância bem grande dentro do evangelho todo de João. Muitos concordam que ele é uma espécie de um resumo de toda a teologia de João, compreendendo os temas principais de todo o relato do evangelho, de acordo com o apóstolo João. Nós poderíamos, inclusive, resumir toda essa temática teológica, tanto do capítulo 17, como de todo o Evangelho, que ele sintetiza em si, em glória, amor e missão. São três grandes temáticas que resumem o capítulo e o Evangelho de João. Apesar do tema da nossa mensagem ser a glória da igreja, nós veremos um pouco das três e veremos como elas estão intimamente relacionadas dentro do texto bíblico. A respeito da glória, como nós já falamos, no começo do capítulo, nós vemos o Pai e o Filho, um glorificando, um buscando a glória do outro. Na consumação da obra de Jesus, glorifica o teu Filho, para que o Filho glorifique a ti. O Pai e o Filho aparecem compartilhando de glória, e no fim do capítulo, o Pai e o Filho aparecem compartilhando a sua glória com os seus discípulos, assim como também o seu amor. Essa glória de Deus, o texto mostra no verso 22, que ela é comunicada por Cristo aos seus discípulos. Veja novamente o que diz o texto: eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado.
O texto diz: assim como o Pai dá glória para o Filho dá glória aos discípulos. Assim como o Pai concede glória ao Filho, assim o Filho transmite essa glória, comunica, mostra, exibe essa glória também aos seus discípulos. Jesus aparece, portanto, aqui como um mediador, como esse sacerdote que recebe do Pai e comunica para os seus discípulos. Inclusive, como vimos, Jesus aparece intercedendo pelos seus, como esse único e grande, suficiente mediador. Assim, Jesus é esse canal da comunicação da glória do Pai aos seus discípulos. Hoje essa glória é a nós comunicada também pelo Espírito que habita em nós, o qual o próprio Senhor havia prometido, inclusive dentro desse discurso de despedida, no capítulo 14 de João, ele diz: eu rogarei ao Pai, ele vos dará outro Consolador. A expressão outro Consolador se refere a esse substituto idôneo que corresponde à natureza de Cristo, aquele que viria para estar com os seus, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis porque ele habita convosco, estará em vós. Não vos deixareis órfãos, voltarei para vós outros. Então esse Espírito que é a promessa do Filho aos seus discípulos e que continua esse canal de comunicação da verdade, da glória divina aos seus. Precisamente é sobre isso que Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 3, verso 17 e 18. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Então, esse ministério do Senhor em nossa vida, de comunicar a glória divina. Jesus operava isso na vida dos seus discípulos, e o Espírito continua operando isso em nós hoje, também através da obra do Senhor. Ainda no capítulo 17, sobre essa comunicação da glória de Deus a nós, o Senhor Jesus mostra que essa glória implica em conhecer a Deus. Essa comunicação da glória implica em conhecer a Deus. Olha o que ele diz no verso 3: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Comunicar a glória do Pai aos seus discípulos significa, sobretudo, revelar o Pai. Os discípulos estavam sendo desafiados, então, a ter esse relacionamento com o Senhor, um relacionamento glorioso. Jesus sintetiza a vida eterna em conhecer ao Pai, em conhecer o Filho, e assim desfrutar da sua glória. Pedro lança luz sobre esse ensino, sobre a ideia de conhecer a Deus e desfrutar da sua glória. Ele diz na segunda epístola, no capítulo 1, verso 3, como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Pedro fala sobre essas preciosas e ricas bênçãos que nos conduzem à vida e à piedade, que têm sido nos dadas pelo divino poder do Senhor, que não estão em nós, mas que a nós são concedidas pelo agir do Senhor. E elas se dão pelo conhecimento completo, ou pleno conhecimento, como Pedro fala, de Deus. Mas é interessante que Pedro troca a expressão Deus, substitui por aquele que vos chamou para a sua própria glória e virtude. E por que ele dá essa ênfase no texto? Para mostrar que à medida que o conhecemos plenamente, que temos esse conhecimento completo do Senhor, nós nos deparamos com as suas muitas virtudes, nós nos deparamos com os seus atributos, com quem Ele é, e assim nós desfrutamos da sua glória. Quando em um relacionamento com o Senhor o conhecemos, como Ele se revelou que desejava ser conhecido, nós
de glória em glória, como nós vimos no texto, nós nos tornamos maravilhados com a majestade do Senhor, com quem Ele é, com as suas muitas virtudes, as quais emanam a sua glória. Veja como Pedro, então, relaciona o conhecer a Deus com o desfrutar da sua glória, assim como João, em seu relato. Na primeira epístola de Pedro, no capítulo 5, verso 10, ele vai dizer: ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo nos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar e fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Esse Deus que em Cristo nos chamou. A ideia de chamar é justamente de sermos salvos, o chamado para a salvação. Ele em Cristo nos chamou para sermos participantes da sua eterna glória. É o que Pedro diz em paralelo com a oração de Jesus. Que privilégio! Nós somos um povo escolhido e chamado para sermos participantes da única glória que importa, dessa glória que é eterna. Diante desse conhecimento da glória de Deus, dessa introdução no verso 22, quero fazer algumas aplicações diante do restante do texto para a nossa vida. E a primeira aplicação, que é esse primeiro ponto que eu gostaria de destacar, é que essa glória de Deus é uma glória que implica na unidade da igreja. Olha o que diz o texto mais uma vez, verso 22 e o comecinho do 23. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Então veja que a glória de Cristo é aquilo que une a igreja. Cristo transmite a sua glória a fim de que sejam um, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. A glória de Cristo é esse grande, portanto, fundamento da igreja que estabelece a unidade dos irmãos. Apesar das nossas diferenças, das diferenças dos discípulos, de opiniões divergentes em algumas áreas, de gostos diferentes, de tantas coisas que são capazes de nos dividir, nós temos algo tão majestoso que é capaz de, apesar de tudo isso, nos unir de uma forma sobrenatural, que é a glória de Deus. E é justamente isso que Jesus fala: tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um. O fundamento da unidade da igreja é a glória de Deus, é o nosso encanto com essa glória, é a nossa junção nesse propósito de desfrutar, de proclamar a glória de Deus, o grande fundamento da união e do amor da igreja. Meus irmãos, diante dessa glória eterna, a qual nós fomos chamados, como nós vimos aqui, como o Senhor revela para nós, como Pedro disse, por que nós nos preocupamos tanto com a nossa vanglória? Porque nós, tantas vezes, buscamos tanto a aprovação dos outros, como nós fazemos questão de sermos ouvidos às vezes, de termos a nossa opinião levada em alta consideração pelos demais. Diante do grande uso das redes sociais, o desejo por visibilidade, por curtidas, por destaque, há sempre em nós o desejo de falar e de ser ouvido, e às vezes pouco desejo de ouvir. Porque diante de uma glória excelsa e eterna como essa, nós nos preocupamos tanto com a nossa vanglória, reconhecimento, aplausos, elogios? O que importa é a glória do Senhor. Jeremias, quando ele se dirige ao seu povo, no capítulo 2 do seu livro, falando a palavra do Senhor, ele passa a mostrar o absurdo que o povo estava fazendo. Fala: passa entre as nações, vejam, houve alguma nação que trocasse os seus deuses por outros deuses, visto que nem eram deuses,
mas o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. E o texto diz: espantai-vos disso, ó céus, horrorizai-vos, ficai estupefatos. O profeta, Deus chama os céus que proclamam a glória do Senhor, o firmamento que anuncia a obra de suas mãos, é chamado para se horrorizar junto com Deus, com aquilo que o povo tem feito, trocado a única glória que importa por aquilo que é de nenhum proveito. 2 males cometeu o meu povo, prossegue o profeta: a mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram para si mesmos cisternas rotas, poços rachados, que não retêm água. Assim somos nós, quando deixamos a glória de Deus de lado para correr atrás de qualquer outra coisa em primeiro lugar. É uma loucura que espanta a criação, que glorifica o nome do Senhor. Buscar, portanto, a própria glória no lugar daquela que importa, que é a eterna glória de Deus, é a causa de ruptura e divisão dentro da igreja, onde deveria ser marcada e reconhecida por um lugar de unidade em amor. Quando nós, membros do corpo de Cristo, lavados pelo sangue de Jesus, chamados à eterna glória, ao passo de nos encantarmos, vibrarmos, adorarmos, buscarmos essa glória, corremos atrás da nossa própria glória, do nosso próprio nome. Nós somos indivíduos que causam divisão onde nós estamos. Contendas, intrigas e todo tipo de confusão vem quando nós deixamos a glória de Deus de lado e corremos atrás da nossa própria glória. É precisamente sobre isso que Paulo fala quando escreve aos Coríntios na sua primeira epístola, onde havia divisões dentro da igreja, onde havia uma preferência, de liderança entre eles, que eles se dividiam em grupos baseado em seus líderes prediletos. E a palavra do Senhor diz no capítulo 3, portanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo homens? Quem é Apolo? Quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes. E isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Então Paulo é incisivo aqui para mostrar isso. A igreja estava exibindo carnalidade ao passo que procuravam a glória de homens no lugar da glória de Deus, a glória da igreja, a alegria da igreja, o pilar da igreja, aquilo que une a igreja, que a estabelece, a glória de Deus. Mas deixaram essa glória de lado para cavar para si mesmos poços rachados. Ainda em Coríntios, capítulo 4, verso 7, quem é que te faz sobressair? O que você tem que não recebeu? E se recebeu, por que te glorias como se não tivesse recebido? Irmãos, nós precisamos reconhecer que sem o Senhor nada somos e nada podemos. Se somos alguma coisa, se temos alguma capacidade, é por causa de graça e misericórdia em grande abundância. E isso para a glória de Deus. Enquanto isso não entrar fundo dentro de nós, vamos continuar sendo fonte de problema, onde formos inseridos. Às vezes, o mesmo problema tipifica duas atitudes que parecem opostas, não é? Às vezes você vê pessoas se envolvendo muito na igreja, fazendo muitas coisas, e ao passo que você vê pessoas que não se envolvem, que ficam apenas no banco, vêm todo domingo para ouvir, vai para sua casa e nunca entrou na vida da igreja se envolvendo e servindo a igreja. Mas às vezes a razão das duas coisas pode ser a mesma, a busca por glória pessoal. Às vezes o que motiva muitos a trabalhar em excesso é a busca por glória pessoal. O mesmo problema que faz com que alguns não trabalhem, preocupados de serem comparados com outros, de serem envergonhados, porque se preocupam mais com a sua própria glória do que com a glória do Senhor.
A glória de Deus, meus irmãos, implica na unidade da igreja. Uma segunda aplicação que nós vemos no texto, na continuidade, é que essa glória, a glória do Senhor, implica também na missão da igreja. Olha o que diz a segunda parte do verso 23. Vamos ler o verso 23 de novo. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Então veja, meus irmãos, como a glória de Deus que une os seus discípulos também é pretendida pelo Senhor de ser usada para ser um canal de comunicação ao mundo, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. A unidade da igreja, feita, estabelecida pela glória de Deus, é um testemunho para o mundo de que há um Deus que os ama, e eles têm refletido esse amor que os alcançou. No verso 18, Jesus dá a missão para os discípulos. No capítulo 17, no verso 18, assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E aqui ele especifica que pela unidade da igreja, o mundo conheceria que há um Deus que os amou. Muito interessante, porque ainda dentro do discurso de despedida, a saber, lá no começo, em João 13, depois de lavar os pés dos seus discípulos, anunciar o traidor, Jesus diz: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Nisso conhecerão todos que sois os meus discípulos, quando tiverdes amor uns pelos outros. Versos 34 e 35. Então, o amor de Cristo neles, e o amor deles uns pelos outros, seria um grande testemunho para o mundo, sobre Jesus, sobre o amor de Cristo, sobre a presença de Deus entre eles. Veja como o amor, a missão e a glória de Deus estão profundamente conectados no texto e em todo o discurso de despedida. Em Gálatas 6,10, Paulo fala sobre isso. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas especialmente aos da família da fé. Há uma prioridade no amor da igreja, que é zelar pelo seu próprio corpo, pelos irmãos da fé, como uma iniciativa prioritária do seu amor. Em outras palavras, meus irmãos, se nós queremos fazer diferença fora da igreja, do convívio com os nossos irmãos, mas estamos nutrindo dentro de nós, com os nossos irmãos, amargura dentro de nós, obrigado, Pedro, nós não faremos diferença. Se é pela unidade, pelo amor, que a igreja revela o Senhor, como nós seremos usados pelo Senhor para refletir o seu amor, se o nosso coração tem nutrido a amargura por aqueles que fazem parte do mesmo corpo? As duas coisas não conseguem caminhar juntas. A missão começa em refletir o amor de Cristo a partir do corpo de Cristo e entre o corpo de Cristo. Isso é tão belamente exposto para nós em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, um trecho tão conhecido, no verso 42, que diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Em cada alma havia temor, muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, olha o destaque no final, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Nós vemos uma igreja fiel na palavra, temente ao Senhor, e uma igreja que expressava essas realidades, um genuíno e profundo amor de um para com os outros, do seu próprio corpo. Era um povo que era conhecido pelo amor, e assim
o Senhor ia dia a dia acrescentando aqueles que eram salvos. Portanto, nós vemos como a glória de Deus, que leva a igreja à unidade, também a conduz a cumprir a sua missão. Nós somos chamados para vivermos em unidade e apontarmos para a glória do nosso Deus. Um povo que é, como diz Pedro, raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo comprado pelo Senhor, de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Os que não amam e não buscam a glória de Deus, acabam por se envergonhar dela. Enquanto a glória de Deus é um grande combustível para a missão, aqueles que não temem a Deus, aqueles que não amam, não buscam, não vibram com a glória de Deus, acabam sendo vergonha para o nome do Senhor. Em João capítulo 12, o evangelista mostra que muitos estavam crendo em Jesus dentre as autoridades. Olha o que diz o texto: contudo, capítulo 12, verso 42, contudo muitos dentre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Veja o destaque que o evangelista dá. Eles não confessavam a Jesus, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Conhecer e desfrutar dessa glória, meus irmãos, é um privilégio não apenas presente, que nós já desfrutamos, como nós temos visto, pela obra de Jesus, pelo agir do Espírito em nós, como Jesus fazia, se dava a conhecer a sua glória aos seus discípulos, nós temos provado dessa glória, portanto é um privilégio presente, mas também é para nós uma esperança futura, e essa é a terceira e última aplicação que eu gostaria de fazer. Nós vimos que a glória implica na unidade da igreja, na missão da igreja, mas a glória implica também no amor de Deus por sua igreja. Verso 24 ao 26, mais uma vez, diz assim: Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Então Jesus aparece aqui mais uma vez com o desejo de comunicar a sua glória. No verso 22 ele falou: eu tenho dado, eu tenho repartido, comunicado com eles a glória que o Senhor tem me dado. E aqui mais uma vez Jesus aparece com o desejo de comunicar a sua glória aos seus discípulos, assim como no verso 22, a minha vontade é que onde eu estou, também estejam comigo os que me deste, para que vejam a minha glória, que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. No entanto, no verso 22, Jesus aparece mostrando a sua glória, enquanto caminhava com seus discípulos aqui na terra. Já o verso 24 aponta para Jesus, expressando o seu desejo de revelar a sua glória no futuro. Para onde ele iria, ele tinha o desejo que os seus discípulos acompanhassem, assim como no capítulo 14 ele diz: na casa do meu pai há muitas moradas, se assim não for eu vou teria dito, porque vou preparar-vos lugar, para que onde eu estou, estejais vós também. Tanto no capítulo 14, como aqui no capítulo 17, Jesus está expressando o seu desejo de habitar com os seus discípulos, e assim como foi na terra, continuar para toda a eternidade, a repartir a sua glória com os de seus discípulos. Meu irmão, se isso não faz o seu coração vibrar, tem alguma coisa errada. Desfrutar da glória do Senhor já é para nós um privilégio presente, mas essa esperança, essa expectativa cristã de um dia estar face a face com o Senhor e poder desfrutar dessa glória de uma medida que hoje nós não somos nem capazes de imaginar, é uma coisa tremenda, é aquilo que de fato nos move, é aquilo que de fato, como diz Pedro: ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo chamou a sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo os há de firmar, fundamentar, fortificar.
Paulo diz: eu tenho por certo que a glória, que o sofrimento do tempo presente não pode ser comparados com a glória que vai ser revelada em nós. Não tem como comparar as aflições dessa terra com a viva esperança que nós possuímos, que nós já provamos, mas temos a alegria e a certeza de desfrutar dela de uma forma incomparável. Isso é capaz de nos sustentar. Nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória. Veja o contraste: leve e momentânea, eterno peso de glória. Não tem como comparar as aflições dessa vida com o grande privilégio de continuar conhecendo a Jesus de uma forma plena e desfrutar da sua glória de uma maneira sem igual. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci. Não é um privilégio para todos. O mundo não te conheceu. É um privilégio daqueles a quem foi dado ao Filho, dos seus discípulos. E também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome. Veja, Jesus aparece dizendo que fez conhecer a glória do Pai e fez conhecer o nome do Pai. E ainda o farei conhecer. Então Jesus ensinou e continuará ensinando e revelando ao Pai. Ele fez isso no presente, tem feito isso conosco por meio do seu Espírito, e a esperança de que Ele continuará fazendo na glória eterna, face a face, compartilhando a sua glória e o conhecimento do Pai, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. E aqui Jesus une as duas coisas de uma forma perfeita, a glória e o amor, mostrando que a comunicação da glória do Pai aos seus discípulos é também a comunicação desse amor trino, do Deus triuno, esse amor divino aos seus discípulos. Enquanto a glória de Deus é para os ímpios, para os que se perdem, motivo de terror, para nós é motivo de incomparável alegria, porque a glória de Deus para a sua igreja se revela no amor de Cristo por nós, para que vejam a minha glória, a ideia de contemplar, de olhar atentamente, de desfrutar da glória. Jesus associa essa glória com o amor, e é muito interessante quando Paulo fala do amor em 1 Coríntios 13, capítulo tão conhecido para falar do amor. No finalzinho, ele fala: quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando era menino, pensava como menino, sentia como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas de menino, porque agora vemos como por espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conhecemos em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, esses três. Porém, o maior deles é o amor. Então, Paulo fala dessa esperança futura, dessa maturidade futura da glória, onde veremos face a face e onde o amor sobressairá sobre tudo, mostrando como o conhecimento de Deus na eternidade está vinculado com o conhecimento do seu amor, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Qual é a maior glória da igreja, meus irmãos? Se não provar eternamente do amor de Deus, desfrutar da sua glória perenemente. A manifestação futura dessa glória em amor representa a inigualável esperança cristã. João também diz isso na sua primeira epístola: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele realmente é. E a si mesmo se purifica todo aquele que nele tem essa esperança, como Ele é puro. Veja como João está dizendo: nós somos filhos de Deus, desfrutamos dessa filiação hoje, mas há algo futuro
que nós esperamos que nós vamos desfrutar dessa filiação de uma maneira sem igual, quando Ele se manifestar e quando nós o conhecermos face a face. Isso é uma esperança que nos purifica, portanto que nos fortalece, que nos transforma no presente. A esperança futura nos foi dada para que no presente nós vivamos de forma plena, regozijantes, confiantes, firme nas tribulações. Meu irmão e minha irmã, que privilégio! O Pai amando o Filho e o Filho concedendo esse amor para nós. O amor da própria Trindade, que o Pai reparte com o Filho com o Pai, com o Espírito. Esse amor, nós somos chamados a participar dessa glória, desse amor. É algo tremendo. É a glória da igreja, é a alegria da igreja, é a esperança, é o fundamento. Participantes dessa glória, desse amor sem igual, somos chamados a viver em unidade, refletindo na unidade da igreja, essa glória do Deus triuno, a unidade do Deus triuno na unidade da igreja, o amor do Deus triuno, no repartir do amor entre nós. Fomos chamados a uma causa eterna, a glória eterna do Senhor. Como eu disse, enquanto para nós a glória de Deus é motivo de alegria, e se a maior alegria do céu de fato é Cristo, a sua glória, o inferno é justamente o contrário. Quando Paulo quer expressar essa agonia, ele diz em 2 Tessalonicenses: quando do céu se manifestar o Senhor, com os anjos do seu poder em chama de fogo, tomando vingança contra todos aqueles que não conhecem a Deus e não obedecem o seu evangelho. Esses sofrerão penalidade de eterna destruição, sendo banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Eles serão banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando Ele vier para ser glorificado nos seus santos e admirados em todos quantos creram. Se no céu a nossa alegria é a glória de Deus, no inferno é a privação dela e provar, não é? A ira de Deus e o terror do Senhor. Paulo, olhando para essa glória, para o conhecimento de Deus, ele fala: isso é incomparável. Tudo na minha vida é considerado como refúgio, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, diz ele. Quando nós entendemos o valor dessa glória, e como ela de fato é incomparável, todas as outras coisas são colocadas em seu devido lugar. E a nossa vida então se torna alinhada com aquilo que realmente importa. E último texto para nós encerrarmos, Jeremias capítulo 9. Não podia deixar de mencionar. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrado. Essa é a glória de Deus, uma glória que implica na unidade da igreja, na missão da igreja e nessa esperança de continuar provando do amor de Deus para todo sempre. A glória de Deus, a glória da igreja está em conhecer a Jesus e desfrutar da sua glória. Que Deus abençoe assim a igreja Aliança, a igreja de Cosmópolis, que sejam irmãos que diante dessa glória vivam e continuem se fortalecendo em unidade, comprometidos nesse sentido, com essa grande missão de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus abençoe os irmãos.